eu sou a Fran, uma psicóloga de nerds e uma leitora voraz que resolveu ler pra internet em voz alta e dar minha opinião, também como Fran, mas também como psicóloga, sobre tudo o que acontece nos capítulos de ACOTAR. A gente parou no capítulo 4 e 5, a gente acabou de parar no momento em que a Feyre se depara com um cenário completamente diferente do que ela imaginava. Já peço para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, comentarem se vocês estão gostando, se vocês gostaram da minha leitura, o que vocês gostariam que mudasse. Eu tô tentando ficar um pouquinho mais animada nas leituras, porque apesar da Feyre ser um pouco mais melancólica nesse começo, eu quero trazer mais energia pra cá, e isso acontece melhor quando eu gravo de manhã, porque quando eu gravo à noite corre risco de acordar alguém, né? Mas enfim, dito isso, vamos lá, senta aí, relaxa, bota seus fones de ouvido, não sei se você tá assistindo de manhã, de dia ou de noite, mas que essa leitura ajude você a entrar numa imersão no universo de ACOTAR. Bora lá? Capítulo 6. A propriedade se debruçava em uma ampla terra verde. Eu jamais vira nada como aquilo. Mesmo nossa antiga mansão não se comparava. Estava coberta de rosas e era, com pátios e varandas, e escadas se projetando das laterais de alabastro. A propriedade era cercada pelo bosque, mas se estendia tão longe que eu mal conseguia ver o limite distante da floresta. Tanta cor, tanta luz do sol, e movimento, e textura. Eu mal conseguia absorver aquilo tão rápido. Pintar seria inútil, jamais faria justiça. Minha percepção poderia ter subjugado o medo, caso o lugar não estivesse tão completamente vazio e silencioso. Mesmo o jardim pelo qual caminhávamos parecia calado e dormente. Acima da variedade de íris ametista, amarelidáceas brancas e narcisos amarelo-manteiga que oscilavam à brisa fragrante, o leve odor de metal chegou a minhas narinas. É claro que se tratava de magia, porque era primavera ali. Que poder miserável eles possuíam que tornava suas terras tão diferentes das nossas, que permitia controlarem as estações e o clima como se fossem donos destes. Suor percorreu por minhas costas conforme as camadas de roupa se tornaram sufocantes. Virei os pulsos e me mexi na cela. Quaisquer que fossem as amarras que me seguravam, tinham sumido. O feérico serpenteou adiante, saltando agilmente os degraus da grandiosa escada de mármore que dava para as enormes portas de carvalho em um potente movimento fluido. As portas, com dobradiças silenciosas, se abriram para ele e o animal entrou. Planejara aquela chegada, sem dúvida. Ele me mantivera inconsciente para que eu não soubesse onde estava, assim não descobriria o caminho de casa, ou que outros territórios feéricos mortais poderiam espreitar entre mim e a muralha. Tateei em busca da faca, mas encontrei apenas frangalhos. Ao pensar naquelas garras tocando meu manto em busca da faca, minha boca secou. Afastei o ódio, o terror e o nojo, quando a égua parou sozinha ao pé da escadaria. A mensagem era bem clara. A mansão imponente parecia observar, esperar. Olhei por cima do ombro, na direção dos portões ainda abertos. Se fosse correr, tinha de ser naquele momento. Sul. Tudo o que eu precisava fazer era ir para o sul, e por fim chegaria à muralha. Se não encontrasse nada antes disso. Puxei as rédeas da égua, mas ela permaneceu parada. Mesmo quando enfiei os calcanhares em seus flancos. Soltei um assobio baixo e agudo. Tudo bem. A pé. Meus joelhos falharam quando cheguei ao chão. Lampejos de raios ofuscaram minha visão. Segurei a sela e encolhi o corpo, enquanto a dor e a fome arruinavam meus sentidos. Agora. Eu precisava partir agora. Fiz menção de me mover, mas o mundo ainda girava, piscando. Apenas um tolo fugiria sem comida, sem forças. Eu não cobriria meio quilômetro daquele jeito. Não seguiria meio quilômetro antes que ele me alcançasse e me deixasse em frangalhos, como tinha prometido. Inspirei fundo e estremeci. Comida. Conseguir comida. E depois correr no próximo momento oportuno. Parecia um plano sólido bastante. Quando eu me senti firme o suficiente para andar, deixei a égua na base das escadas, subindo um degrau por vez. Com a respiração presa no peito, passei pelas portas abertas e fui para as sombras da casa. Do lado de dentro, era ainda mais opulenta. Mármore reluzia aos meus pés, em um xadrez preto e branco, estendendo-se por inúmeras portas e uma escada em curva. Um longo corredor se estendia adiante, até as imensas portas de vidro do outro lado da casa, e, através dela, vi um segundo jardim, maior que aquele da frente. Nenhum sinal de calabouço.
Nenhum grito ou súplica subia de ocultas câmaras inferiores. Não, apenas o grunhido baixo vindo de um quarto próximo, tão profundo que chacoalhou os vasos cheios de fartos buquês de hortênsias que adornavam mesas espalhadas pelo corredor. Como se, em resposta, um par de botas de madeira polida se abriu à minha esquerda. Um comando se seguiria. Meus dedos estremeceram quando esfreguei os olhos. Eu sabia que os grão-feéricos tinham, um dia, construído palácios e templos ao redor do mundo. Construções que meus ancestrais mortais tinham destruído depois da guerra, por desprezo. Mas jamais considerei como poderiam viver atualmente, a elegância e a riqueza que poderiam possuir. Jamais contemplei que os feéricos, aqueles monstros bestiais, poderiam possuir propriedades maiores que qualquer residência mortal. Talvez os boatos sobre Prythian ser um lugar cruel e terrível estivessem errados. Fiquei tensa ao entrar na sala. Uma mesa longa, mais longa que qualquer uma que já tivemos em nossa mansão, ocupava a maior parte do espaço. Estava coberta de comida e vinho. Tantas comidas, algumas fumegando com fiapos de vapor, que minha boca se encheu d'água. Pelo menos eram familiares, e não alguma bizarra iguaria feérica. Frango, pão, ervilhas, peixe, aspargo, cordeiro. Poderia ser um banquete em qualquer casa mortal. Outra surpresa, se não completamente inútil. A besta caminhou até a cadeira imensa na ponta da mesa. Fiquei ao portal, esperando a comida, toda aquela comida quente e maravilhosa, que eu não podia comer. Essa era a primeira regra que nos ensinavam quando crianças, em geral por músicas ou cânticos. Se o azar o levasse à companhia de um feérico, jamais deveria beber de seu vinho, jamais deveria comer de sua comida. Nunca, a não ser que quisesse terminar escravizado pela mente e pela alma, a não ser que quisesse acabar arrastado para Prythian. Bem, a segunda parte já acontecera, mas eu podia ter a chance de evitar a primeira. A besta afundou na cadeira, a madeira rangeu, e, com um clarão de luz branca, a criatura se transformou em um homem, de cabelos dourados. Contive um grito e pressionei o corpo contra a parede de painel ao lado da porta, tateando em busca do batente, tentando medir a distância entre mim e a fuga. Aquela besta não era um homem, não era um feérico inferior. Ele era um dos grão-feéricos, um dos nobres governantes, lindo, letal e impiedoso. Era jovem. Ou o que eu podia ver do rosto dele parecia jovem. O nariz, as bochechas e a testa estavam escondidos por uma exótica máscara dourada, incrustada de esmeralda, com o formato de redemoinhos ou folhas. Alguma moda absurda dos grão-feéricos, sem dúvida. Ela só deixava à vista os olhos do feérico, exatamente como eram na forma animal. O maxilar forte e a boca. A boca se contraiu em uma linha fina. Você deveria comer alguma coisa, disse ele. Diferentemente da elegância da máscara, a túnica verde escura que o feérico usava era bastante simples, acentuada apenas por um baudrier de couro sobre o peito largo. Era mais para lutas que por estilo, mesmo que ele não carregasse armas que eu pudesse detectar. Não era apenas um dos grão-feéricos, mas um guerreiro também. Eu não queria ponderar sobre o que levava o feérico a usar trajes de guerreiro, e tentei não olhar muito para o couro do baudrier, que reluzia à luz do sol filtrada pelo conjunto das janelas atrás dele. Eu não via um céu sem nuvens como aquele havia meses. O feérico encheu um copo com o vinho de um decantador de cristal exótico e bebeu com gosto, como se precisasse. Eu me aproximei da porta, o coração batendo tão rápido que pensei que vomitaria. O metal frio das dobradiças da porta atingiu meus dedos. Se fosse rápida, poderia sair da casa e disparar para o portão em segundos. Ele sem dúvida era mais rápido, mas empurrar alguns daqueles lindos móveis do corredor em seu caminho poderia detê-lo. E os ouvidos feéricos, com os arcos delicados e pontiagudos, captariam qualquer farfalhar de movimento meu. — Quem é você? Consegui perguntar. Os cabelos dourado claros do feérico eram muito parecidos com a cor do pelo de sua forma bestial. Aquelas garras gigantes, sem dúvida, ainda espreitavam, logo abaixo da superfície da pele. — Sente-se! Ordenou o feérico bruscamente, gesticulando com uma mão enorme para indicar a mesa. Coma! Repassei os cânticos na cabeça diversas vezes. Não valia a pena. Aplacar minha fome voraz definitivamente não valia o risco de ter mente e alma escravizadas. O feérico soltou um grunhido baixo. A não ser que prefira desmaiar?
Não é seguro para os humanos. Fui capaz de dizer, pouco importava se o ofendesse. O feérico deu uma risada baixa, mais feroz que qualquer outra coisa. A comida é adequada para você comer, humana. Aqueles estranhos olhos verdes se fixaram em mim, como se o feérico pudesse detectar cada músculo em meu corpo que estava ansioso para fugir. Saia se quiser, acrescentou ele, exibindo os dentes. Não sou seu carcereiro. Os portões estão abertos. Pode morar em qualquer lugar de Pritian. E sem dúvida ser devorada e atormentada por um feérico desprezível. Mas, embora cada centímetro daquele lugar fosse civilizado e limpo e lindo, eu precisava fugir. Precisava voltar para minha família. Aquela promessa à minha mãe, por mais que ela fosse fria e vã, era tudo o que eu tinha. Não fiz nenhum movimento em direção à comida. Tudo bem, respondeu ele, a palavra entrelaçada em um grunhido, e começou a se servir. Eu não precisei enfrentar as consequências de uma segunda recusa, pois alguém passou por mim, dirigindo-se para a cabeceira da mesa. Então, falou o estranho, outro grão feérico, cabelos ruivos, bem vestido, com uma túnica prateada fosca. Ele também usava uma máscara. O estranho ensaiou um gesto de reverência para o macho sentado, então cruzou os braços. De alguma forma, ele não me viu onde eu estava, ainda pressionada contra a parede. Então o quê? Meu captor inclinou a cabeça, o movimento era mais animal que humano. András está morto, então? Um aceno de cabeça de meu captor. Ou Salvador, o que quer que ele fosse. Sinto muito, disse ele, a voz baixa, para o estranho. Como? Indagou o estranho, os nós dos dedos esbranquiçados quando ele os fechou sobre os braços musculosos. Uma flecha de freixo, respondeu o outro. O companheiro de cabelos ruivos sibilou. O conjuro do tratado me levou a mortal. Dei refúgio a ela. Uma garota normal matou Andras. Não foi uma pergunta, mas uma cadeia de palavras envoltas em veneno. O estranho olhou para a ponta da mesa, na qual estava minha cadeira vazia. E o conjuro indicou a garota como responsável. O de máscara dourada deu uma risada baixa e amarga e apontou para mim. A magia do tratado me levou direto à porta dela. O estranho se virou com graciosidade fluida. Sua máscara era de bronze, inspirada nas feições de uma raposa, e ocultava tudo, exceto pela parte inferior do rosto, junto ao que parecia uma cicatriz cruel, que cortava desde a testa até o maxilar. Não escondia o olho que estava faltando, ou a órbita dourada, entalhada, que substituía o olho que se movia como se o feérico pudesse usá-la. A órbita se fixou em mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o olho restante, avermelhado, se arregalar. Ele farejou mais uma vez, retraindo um pouco os lábios para revelar perfeitos dentes brancos, e então se virou para o outro feérico. Está brincando, disse o estranho baixinho. Aquela coisa magricela matou Andras com uma única flecha de freixo. Desgraçado. Completo desgraçado. Uma pena não ter a flecha agora, para que pudesse acertá-lo. Ela admitiu, explicou o de cabelos dourados rispidamente, passando o dedo na borda do cálice. Uma garra longa e letal se projetou, raspando o metal. Lutei para manter a respiração calma, principalmente quando ele acrescentou. Ela não tentou negar. O feérico com a máscara de raposa afundou à beira da mesa, a luz refletindo nos cabelos vermelhos como fogo. Eu podia entender sua máscara, com aquela cicatriz cruel e o olho faltando, mas o outro grão feérico parecia bem. Talvez ele a usasse por solidariedade. Talvez isso explicasse a moda absurda. Bem, começou o ruivo com raiva. Agora estamos empacados com aquilo, graças à sua misericórdia inútil, e você destruiu. Dei um passo adiante. Apenas um passo. Não tinha certeza do que diria, mas ao falarem de mim daquela forma, mantive a boca fechada, mas o passo adiante bastou. Gostou de matar meu amigo, mana? Perguntou o ruivo. Hesitou ou o ódio em seu coração a guiava com força demais para que considerasse poupá-lo? Deve ter sido muito gratificante para uma coisa mortal e pequena como você abatê-lo. O louro não disse nada, mas seu maxilar se contraiu. Enquanto me avaliavam, tentei alcançar com as mãos uma faca que eu já não possuía. De toda forma, continuou o da máscara de raposa, encarando o colega de novo, com um olhar de desprezo. Provavelmente riria se algum dia eu sacasse uma arma contra ele. Talvez haja uma forma de... Lucien, interrompeu meu captor baixinho,
O nome ecoou com um leve grunhido. Comporte-se. Lucien ficou rígido, mas saltou da beira da mesa e fez uma reverência intensa para mim. Minhas desculpas, Lady. Outra piada às minhas custas. Sou Lucien, cortesão e emissário. Ele gesticulou para mim com floreio. Seus olhos são como estrelas e seus cabelos como ouro queimado. Ele ergueu as sobrancelhas para mim, esperando que eu dissesse meu nome. Mas contar a ele qualquer coisa sobre mim, sobre minha família, sobre de onde eu vinha... O nome dela é Feire, disse aquele que estava no comando. A besta. Devia ter descoberto o meu nome no chalé. Aqueles olhos verdes penetrantes encontraram os meus de novo e então se voltaram para a porta. Alice vai levá-la até seu quarto. Você precisa de um banho e de roupas limpas. Eu não consegui decidir se foi um insulto ou não. Senti a mão firme de alguém em meu cotovelo e encolhi o corpo. Uma mulher rechonchuda, de cabelos castanhos e máscara de pássaro, puxou meu braço e inclinou a cabeça na direção da porta aberta. Seu avental branco estava impecável sobre o vestido marrom artesanal. Uma criada. As máscaras deveriam ser alguma tendência, então. Se eles se importavam tanto com as roupas, até mesmo com o que os criados usavam, talvez fossem superficiais e fúteis o suficiente para que eu os enganasse, apesar das roupas de guerreiro do mestre. Mesmo assim, eram grão-feéricos. Eu precisaria ser esperta e silenciosa, e tomar meu tempo até poder escapar. Então deixei que Alice me levasse. Quarto, não cela. Um pequeno alívio, então. Quando saí, Lucien engruiu. Foi essa a sorte que o caldeirão nos lançou? Ela matou Andras? Jamais deveríamos tê-lo enviado para lá. Nenhum deles deveria estar lá fora. Foi uma missão tola. O grunhido de Lucien foi mais amargo que ameaçador. Será que ele também podia mudar de forma? Talvez devêssemos simplesmente enfrentar. Talvez esteja na hora de dizer basta. Jogar a garota em algum lugar, matá-la, não me importo. Ela não passa de um fardo aqui. Preferia apontar uma faca para suas costas que conversar com você, com qualquer um de nós. Não, disparou o outro. Enquanto não tivermos certeza de que não há outra forma, não agiremos. E quanto à garota, ela fica, ilesa. Fim da discussão. A vida dela naquele casebre era ruim o bastante. Minhas bochechas coraram, e evitei olhar para Alice, mesmo quando senti os olhos dela se voltarem para mim. Um casebre. Imagino que nosso chalé fosse isso em comparação com aquele lugar. Então você tem muito trabalho à frente, velho amigo. Tenho certeza de que a vida dela será uma boa substituição para a de Andras. Talvez ela possa até mesmo treinar com os demais na fronteira. Um grunhido de irritação ressoou. Os corredores brilhantes e impecáveis me envolveram antes que eu conseguisse ouvir mais. Alice me guiou por corredores de ouro e prata até chegarmos a um quarto luxuoso no segundo andar. Admito que não resisti muito quando Alice e mais duas criadas, também mascaradas, me banharam, cortaram meu cabelo e depois me depilaram até que eu me sentisse como uma galinha sendo preparada para o jantar. Até onde eu sabia, poderia muito bem ser a próxima refeição deles. Era apenas a promessa do grão feérico, de que eu viveria meus dias em Prithian em vez de morrer, que me impedia de sentir enjoo ao pensar naquilo. Embora aqueles feéricos também parecessem humanos, à exceção das orelhas, eu nunca soube como os grão feéricos chamavam os criados, mas não ousava perguntar, ou sequer falar com eles, não quando apenas suas mãos em mim, a proximidade, era o bastante para que me esforçasse apenas em não estremecer. Mesmo assim, olhei para o vestido de veludo turquesa que Alice tinha colocado na cama e fechei o roupão branco com força ao redor do corpo, afundando em uma cadeira e suplicando para que minhas roupas velhas fossem devolvidas. Alice se recusou, e quando implorei de novo, fazendo o melhor para parecer patética e triste e digna de pena, ela saiu. Eu não usava um vestido havia anos. Não estava prestes a recomeçar, não quando a fuga era minha principal prioridade. Eu não conseguiria me mover livremente em um vestido. Enrolada no roupão, permaneci sentada por alguns minutos. O canto de pequenos pássaros no jardim além das janelas era o único som. Nenhum grito, nenhum clangor de armas, nenhuma indicação de qualquer massacre ou tortura. O quarto parecia maior que nosso chalé inteiro. As paredes eram verde claras, delicadamente desenhadas com estampas douradas, e as molduras também eram douradas. Eu poderia ter achado antiquado, caso a mobília e os tapetes marfim não combinassem tão bem. A enorme cama tinha um esquema de cores semelhante, e as cortinas que pendiam do enorme dossel oscilavam a leve brisa das janelas abertas.
Meu hobby era da seda mais fina, com a borda de renda, simples e exótico o bastante para me fazer passar os dedos pelas lapelas. As poucas histórias que eu tinha ouvido estavam erradas. Ou 500 anos de separação as deixaram confusas. Sim, eu ainda era presa. Ainda nascera fraca e inútil em comparação a eles. Mas aquele lugar era tranquilo, calmo. A não ser que isso também fosse uma ilusão e a brecha no tratado fosse uma mentira. Um truque para me deixar confortável antes de eles me destruírem. Os grão-feéricos gostavam de brincar com a comida. A porta rangeu e Alice voltou. Trazia uma trouxa de roupas. Ela ergueu uma camisa verde encharcada. Quer usar isto? Olhei boquiaberta para os buracos nas laterais e nas mangas. Ela se desfez assim que as lavadeiras a puseram na água. Alice ergueu alguns retalhos marrons. Eis o que restou de suas calças. Contive o xingamento que se acumulava em meu peito. Ela poderia ser uma criada, mas poderia facilmente me matar também. Vai usar o vestido agora? Indagou Alice. Eu sabia que deveria me levantar, que deveria concordar, mas afundei ainda mais no assento. Alice me encarou por um momento, antes de sair de novo. Ela voltou com calças e um manto que cabiam bem em mim, ambos em ricas cores. Um pouco chiques, mas não reclamei quando vesti a camisa branca de seda ou quando abotoei o manto azul escuro e passei as mãos pela fita dourada e áspera costurada nas lapelas. Devia custar uma fortuna, e provocou aquela parte da minha mente que admirava coisas lindas, estranhas e coloridas. Eu era nova demais para me lembrar de muito do que acontecera antes da ruína de papai. Ele me tolerava o suficiente para permitir que eu ficasse no escritório, e às vezes até descrevia várias mercadorias e seu valor, cujos detalhes eu havia esquecido fazia muito tempo. Meus momentos em seu gabinete, cheio de cheiros de temperos exóticos e da música de línguas estrangeiras, constituíam a maioria de minhas poucas memórias felizes. Eu não precisava saber o valor de tudo o que havia no quarto em que estava para entender que somente as cortinas cor de esmeralda, de seda com veludo dourado, poderiam ter alimentado minha família pela vida inteira. Um frio percorreu minha espinha. Fazia dias desde que eu partira. O cervo já estaria acabando. Alice me levou para uma cadeira de encosto baixo diante da lareira apagada e não resisti quando ela passou um pente por meus cabelos e começou a trançá-lo. Você mal passa de pele e osso, disse Alice, os dedos magníficos contra meu crânio. O inverno faz isso com os pobres mortais. Falei, lutando para manter o tom desafiador. Ela deu uma risada abafada. Se você for esperta, ficará de boca fechada e com os ouvidos atentos. Isso lhe será mais útil aqui que uma língua afiada. E guarde essa esperteza para você, pois até mesmo os seus sentidos tentarão traí-la aqui. Tentei não encolher o corpo diante do aviso. Alice continuou. Algumas pessoas ficarão contrariadas por causa de Andras. Mas, se me perguntar, Andras era um bom sentinela, mas ele sabia o que enfrentaria quando atravessasse a muralha. Sabia que provavelmente encontraria problemas. E os outros entendem os termos do tratado também, ainda que possam se ressentir de sua presença aqui, graças à piedade de nosso mestre. Então, fique de cabeça baixa, e nenhum deles vai incomodar você. Embora Lucien não lhe faria mal se alguém o enfrentasse se você tiver coragem. Eu não tinha. E quando fui perguntar mais sobre quem deveria evitar, ela já havia terminado com meu cabelo e aberto a porta para o corredor. Capítulo 7. O grão-feérico de cabelos dourados e Lucien estavam à mesa quando Alice me devolveu à sala de jantar. Eles não tinham mais pratos diante de si, mas ainda bebiam cálices de ouro. Ouro de verdade, não pintado ou folheado. Pensei em nossos talheres descombinados quando parei no meio da sala. Tanta riqueza assombrosa, quando não tínhamos nada. Uma besta semi-selvagem, era como Nesta me chamara. Mas, em comparação com ele, em comparação com aquele lugar, em comparação com o modo elegante e tranquilo com que eles seguravam os cálices, o modo como de cabelos dourados me chamava de humana, nós éramos as bestas semi-selvagens para os grão-feéricos, mesmo que fossem eles os que vestiam peles e tinham garras. Observei a comida ainda na mesa. Eu estava faminta, a cabeça tão zonza que achei que fosse desmaiar. A máscara do grão-feérico de cabelos dourados refletiu os últimos raios do sol da tarde. Antes que pergunte, a comida ainda é segura para que coma. Ele apontou para a cadeira na outra ponta da mesa. Nenhum sinal das garras. Quando não me movi, o feérico disse rispidamente:
O que quer, então? Não respondi. Comer, fugir, salvar minha família. Lucien falou do assento na extensa lateral da mesa. Eu avisei, Temlin. Ele olhou para o amigo. Suas habilidades com fêmeas definitivamente enferrujaram nas últimas décadas. Temlin. Ele fulminou Lucien com o olhar, movendo-se no assento. Tentei não enrijecer o corpo diante da outra informação que Lucien dera. Décadas. Temlin não parecia muito mais velho que eu, mas feéricos eram imortais. Eles podiam ter centenas de anos, se não milhares. Minha boca secou enquanto eu avaliava seus estranhos rostos mascarados. Sobrenaturais, primitivos e imponentes, como deuses imóveis ou cortesãos ferais. Bem, disse Lucien, o olho avermelhado que lhe restava fixo em mim. Você não parece tão ruim agora. Um alívio, imagino, pois deve morar conosco, embora a túnica não seja tão bonita quanto o vestido. Lobos prontos para atacar. Era isso que eram. Exatamente como um amigo. Eu estava ciente demais da minha dicção, de cada fôlego que tomei, quando falei. Eu preferiria não usar aquele vestido. E por que não? Perguntou Lucien. Foi Temlin quem respondeu por mim. Porque nos matar é mais fácil de calças. Eu queria gritar para que eles me deixassem em paz, mas em vez disso, falei, calma. Agora que estou aqui, o que planejam fazer comigo? Lucien deu um riso de escárnio, mas Temlin respondeu com um grunhido irritado. Apenas sente-se. Um assento vazio tinha sido puxado à cabeceira da mesa. Tanta comida, quente e fumegando com temperos sedutores. Os criados provavelmente tinham trazido comida fresca enquanto me lavava. Quanto desperdício! Fechei as mãos em punhos. Não vamos morder. Os dentes brancos de Lucien reluziram, o que sugeria o contrário. Evitei seu olhar, evitei aquele estranho olho de metal animado que se fixou em mim conforme eu seguia para meu assento e me acomodava. Temlin ficou de pé e deu a volta na mesa, mais e mais perto. Cada movimento suave e letal. Um predador cujo sangue emanava poder. Foi um esforço me manter parada, principalmente quando ele pegou uma travessa, levou-a até mim e colocou carne e molho em meu prato. Falei em voz baixa. Posso me servir sozinha. Qualquer coisa para mantê-lo longe. Temlin parou tão perto que um movimento daquelas garras à espreita sob sua pele poderia rasgar minha garganta. Era por isso que o Baudrier de couro não tinha armas. Por que usá-las quando você mesmo é letal? É uma honra para um humano ser servido por um grão feérico, disse ele rispidamente. Engoli em seco. Temlin continuou empilhando vários alimentos em meu prato, parando apenas quando estava lotado de carne e molho e pão, e depois encheu meu copo com vinho branco frisante. Expirei quando ele voltou para o próprio assento, embora ele provavelmente tivesse ouvido. Eu só queria enterrar o rosto no prato e comer até chegar à madeira, mas prendi as mãos sobre as coxas e encarei os dois feéricos. Eles me observaram também, com atenção demais para ser casual. Temlin endireitou um pouco o corpo e falou. Você parece melhor que antes. Era um elogio? Eu podia jurar que Lucien deu a Temlin um aceno de cabeça encorajador. E seu cabelo está limpo. Talvez fosse a fome voraz que me fazia alucinar aquela tentativa sofrível de me lisonjear. Mesmo assim, me recostei e mantive o tom de voz calmo e baixo, como eu usaria com qualquer outro predador. Vocês são grão feéricos? A nobreza feérica? Lucien tossiu e olhou para Temlin. Pode responder essa. Sim, respondeu Temlin, franzindo a testa, como se buscasse algo para me dizer. Ele se contentou apenas com... Somos. Tudo bem. Um homem, um feérico de poucas palavras. Eu havia matado o amigo dele. Era uma hóspede indesejada. Eu mesma não iria querer conversar comigo. O que planeja fazer, agora que estou aqui? Os olhos de Temlin não deixaram meu rosto. Nada. Faça o que quiser. Então não serei sua escrava? Ousei perguntar. Lucien engasgou com o vinho, mas Temlin não sorriu. Não tenho escravos. Ignorei o alívio em meu peito ao ouvir aquilo. Mas o que devo fazer com a minha vida aqui? Insisti. Você deseja que eu faça por merecer minha estadia? Que trabalhe? Uma pergunta idiota de se fazer se ele ainda não havia pensado nela, mas eu precisava saber. Temlin enrijeceu o corpo. O que você faz com sua vida não é problema meu. Lucien pigarreou de modo espalhafatoso, e Temlin olhou para ele irritado.
Depois de uma troca de olhares que não consegui decifrar, Temlin expirou e disse: Não tem algum interesse? Não. Não era completamente verdade, mas eu não estava disposta a explicar pintura para ele. Não quando, aparentemente, era muito problemático para ele simplesmente falar comigo de modo civilizado. Lucien murmurou: Tão tipicamente humano. A boca de Temlin se repuxou para o lado, e ele não repreendeu o amigo. Em vez disso, falou: Faça o que quiser com seu tempo. Apenas fique longe de problemas. Então você realmente pretende que eu fique aqui para sempre? O que eu quis dizer foi: Então vou viver nesse luxo enquanto minha família morre de fome? Não fiz as regras, grunhiu Temlin. Minha família está morrendo de fome, falei. Eu não me importava em implorar. Não por aquilo. Dera minha palavra e me ativera aquela palavra durante tanto tempo que eu não era nada, nem ninguém sem ela. Por favor, me deixe ir. Deve haver alguma outra brecha nas regras do tratado, algum outro modo de eu me redimir. Redimir? Falou Lucien. Você já sequer pediu desculpas? Aparentemente, a tentativa de me elogiar tinha acabado. Então encarei Lucien no olho vermelho que lhe restava e falei: Desculpe-me. Lucien se recostou na cadeira. Como o matou? Foi uma luta sangrenta? Ou assassinato a sangue frio? Minha coluna se enrijeceu. Disparei uma flecha de freixo contra ele. E depois, uma flecha comum no olho. Ele não revidou. Depois do primeiro disparo, apenas me encarou. Mas o matou mesmo assim, embora ele não tivesse feito qualquer movimento para atacar você. E então esfolou, ciciou Lucien. Basta, Lucien, disse Temlin ao cortesão, com um grunhido. Não quero ouvir detalhes. Ele se virou para mim, eterno e brutal e impassível. Falei antes que Temlin pudesse dizer qualquer coisa. Minha família não vai durar um mês sem mim. Lucien deu uma risada e eu trinquei os dentes. Sabe o que é passar fome? Indaguei, o ódio subindo e devorando qualquer bom senso. Sabe como é não saber quando será sua próxima refeição? O maxilar de Temlin se contraiu. Sua família está viva e bem cuidada. Pensa tão mal dos feéricos a ponto de acreditar que eu lhes tiraria a única fonte de verba e nutrição sem substituí-la? Estiquei o corpo. Você jura? Mesmo que feéricos não pudessem mentir, eu precisava ouvir. Uma risada baixa e incrédula. Por tudo que sou e possuo. Por que não me contou isso quando saímos do chalé? Teria acreditado em mim? Sequer acredita em mim agora? As garras de Temlin se cravaram nos braços de sua cadeira. Por que deveria confiar em uma palavra do que diz? Vocês são mestres em flexionar a verdade em vantagem própria. Há quem diga que não é inteligente insultar um feérico na casa dele, disparou Temlin. Há quem diga que você deveria se sentir grata por eu tê-la encontrado antes que qualquer um de meu povo reclamasse a dívida, por ter poupado sua vida e depois lhe oferecer a chance de viver com conforto. Disparei o olhar para meus pés, droga de sabedoria, e estava prestes a empurrar a cadeira para trás quando mãos invisíveis seguraram meu braço e me empurraram de volta para o assento. Não faça o que quer que esteja pretendendo, falou Temlin. Fiquei imóvel quando a magia penetrou minhas narinas. Tentei me virar na cadeira, testando as amarras invisíveis. Mas meus braços estavam presos, e minhas costas pareciam pressionadas contra a madeira com tanta força que doía. Olhei para a faca ao lado do prato. Deveria ter pego o objeto primeiro, ainda que fosse um esforço inútil. Vou dar um aviso, disse Temlin baixinho demais. Apenas um, e depois é com você, humana. Não me importo se for morar em outro lugar de Prythian, mas, se atravessar a muralha, se fugir, sua família não será mais assistida. As palavras eram como uma pedrada na cabeça. Se eu escapasse, se sequer tentasse fugir, poderia muito bem condenar minha família. Mesmo que eu ousasse arriscar, mesmo que conseguisse alcançá-los, para onde os levaria? Não poderia esconder minhas irmãs em um navio. Depois que chegássemos a outro lugar, algum lugar seguro, não teríamos onde viver. Mas Temlin usar o bem-estar de minha família contra mim, descartar a sobrevivência deles caso eu saísse da linha. Abri a boca, mas o grunhido de Temlin chacoalhou os copos. Esse não é um bom acordo? E se fugir, talvez não tenha tanta sorte com quem quer que a busque em seguida. As garras do feérico deslizaram de volta para debaixo dos nós dos dedos. A comida não está enfeitiçada. A comida não está enfeitiçada. Não contém drogas e será sua própria culpa se desmaiar. Então, vai se sentar a esta mesa e comer, Feyre.
e Lucien fará o possível para ser educado. Temlin lançou um olhar contundente na direção de Lucien. O amigo deu de ombros. As amarras invisíveis se afrouxaram e encolhi o corpo quando bati com as mãos sob a mesa. As amarras em minhas pernas e no corpo permaneceram intactas. Um olhar para os olhos verdes, incandescentes de Temlin, me disse o que eu queria saber. Hóspede ou não, eu não levantaria daquela mesa até que comesse alguma coisa. Pensaria na mudança súbita nos planos de fuga mais tarde. Agora, por enquanto, olhei para o garfo de prata e o peguei devagar. Eles ainda me observavam. Observavam cada movimento. O dilatar de minhas narinas quando cheirei a comida no prato. Nem o odor metálico de magia. E Feéricos não podia mentir. Então, ele devia estar certo quanto à comida. Depois de garfar um pedaço de frango, mordi-o. Foi difícil evitar gemer. Não comia algo tão bom havia anos. Mesmo as refeições que tínhamos antes da ruína eram pouco mais que cinzas em comparação àquilo. Comi o prato todo em silêncio, ciente demais dos grão-feéricos que observavam cada mordida. Mas, quando estendi a mão para me servir de uma segunda porção de torta de chocolate, a comida desapareceu. Simplesmente sumiu, como se jamais tivesse existido. Nem uma migalha restara. Engolindo em seco, apoiei o garfo para que eles não vissem minha mão começar a tremer. Mais uma garfada e você vai vomitar as tripas, disse Temlin, bebendo com gosto do cálice, e Lucien riu, sentado na cadeira. As amarras que me seguravam se soltaram. Permissão silenciosa para ir. Obrigada pela refeição, falei. Foi tudo que consegui pensar. Não quer ficar para tomar vinho? Perguntou Lucien com doce veneno. Apoiei as mãos na cadeira para me levantar. Estou cansada. Gostaria de dormir. Faz algumas décadas desde que vi um de seu tipo, falou Lucien. Mas vocês humanos não mudam. Então não acho que esteja errado ao perguntar por que acha nossa companhia tão desagradável, quando certamente os homens de onde vêm não são muito belos de se admirar. Do outro lado da mesa, Temlin lançou um longo olhar de aviso ao emissário. Lucien ignorou. Vocês são grão-feéricos, falei me contendo. Eu me perguntaria por que sequer se deram o trabalho de me convidar ou de jantar comigo. Tola. Eu realmente já deveria ter sido morta 10 vezes. Lucien falou. Verdade. Mas permita-me. É uma fêmea humana, mas prefere comer carvão quente a se sentar aqui mais que o necessário. Ignorando isto, ele gesticulou para o olho de metal e para a cicatriz brutal no rosto. Não somos tão horríveis de se ver. Vaidade e arrogância típicas de feéricos. Sobre isso, ao menos, as lendas estavam certas. Guardei essa informação para o futuro. A não ser que tenha alguém em sua cidade. A não ser que haja uma fila de pretendentes à porta de seu casebre que nos faça parecer vermes em comparação. Havia tanto desprezo ali que senti um pouco de satisfação ao dizer. Eu era próxima de um homem em minha cidade. Antes de aquele tratado me arrancar para longe. Antes de me tornar claro que vocês podem fazer o que quiserem conosco. E nós mal podemos revidar. Temlin e Lucien trocaram olhares, mas foi Temlin quem disse. Você está apaixonada por esse homem? Não. Falei o mais casualmente possível. Não era mentira, mas, mesmo que sentisse qualquer coisa do tipo por Isaac, minha resposta seria igual. Já era ruim o suficiente que os grão-feéricos agora soubessem que minha família existia. Eu não precisava acrescentar Isaac à lista. De novo, aquela troca de olhares entre os dois machos. E você ama mais alguém? Falou Temlin com os dentes trincados. Uma risada saiu dentro de mim, como uma ponta de histeria. Não. Olhei de um para o outro. Loucura. Aqueles seres letais, imortais, realmente não tinham nada melhor para fazer que aquilo? É isso mesmo que querem saber a meu respeito? Se acham que são mais bonitos que machos humanos? E se tem um homem em casa? Para que perguntar isso se ficaria presa aqui pelo resto da vida? Um fio incandescente de ódio percorreu meus sentidos. Queríamos saber mais sobre você, pois ficará aqui por um bom tempo, explicou Temlin, os lábios contraídos em uma linha fina. Mas é comum o orgulho de Lucien atravessar o caminho de suas boas maneiras. Temlin suspirou, como se estivesse pronto para me dispensar, e falou. Vá descansar. Ambos estamos ocupados na maioria dos dias, então se precisar de alguma coisa, peça aos empregados. Eles a ajudarão. Por quê? Perguntei. Por que ser tão generoso? Lucien me olhou de um modo que sugeria que ele não fazia ideia também, considerando que eu havia assassinado o amigo deles. Mas Temlin me encarou por um longo momento. Eu já costumo matar com muita frequência, respondeu Temlin por fim, com um gesto dos ombros largos.
E você é insignificante o bastante para não causar confusão nessa propriedade, a não ser que decida começar a nos matar. Um leve calor tomou minhas bochechas, meu pescoço. Insignificante. Sim, eu era insignificante para as vidas deles, o poder deles. Tão insignificante quanto os desenhos desbotados e lascados que havia pintado pelo chalé. Bem, falei sem me sentir nada agradecida. Obrigada. Temlin deu um aceno distraído e indicou para que eu saísse. Estava dispensada. Como a humana inferior que eu era. Lucien apoiou o queixo no punho e me deu um meio sorriso preguiçoso. Basta. Fiquei de pé e recuei até a porta. Dar-lhes as costas seria como dar as costas a um lobo. Poupassem ou não minha vida. Os feéricos não disseram nada quando atravessei a porta. Um momento depois, a risada alta de Lucien ecoou nos corredores, seguida por um grunhido ríspido e cruel que o calou. Apesar de ter sido poupada, dormi muito mal naquela noite, e a tranca na porta do quarto pareceu mais uma piada que qualquer outra coisa. Eu estava bem desperta antes do amanhecer, mas continuei encarando o teto decorado, observando a luz crescente escapar das cortinas, saboreando a suavidade do colchão de penas. Costumava sair do chalé com a primeira luz da manhã, embora minhas irmãs reclamassem toda manhã porque eu as acordava tão cedo. Se estivesse em casa, já teria entrado no bosque, sem desperdiçar um momento da preciosa luz do sol, ouvindo o canto sonolento dos poucos pássaros invernais. Em vez disso, aquele quarto e a casa além dele estavam em silêncio. A enorme cama era estranha e vazia. Eu estava acostumada com o calor dos corpos de minhas irmãs entrelaçados com o meu. Nesta devia estar esticando as pernas e sorrindo pelo espaço extra. Ela provavelmente estava feliz, me imaginando na barriga de um feérico, provavelmente usando a notícia como uma chance de virar o centro das atenções entre os aldeões. Talvez a notícia os levasse a doar algumas coisas de segunda mão à minha família. Ou talvez Temlin tivesse dado a ela dinheiro o suficiente, ou comida, o que quer que ele acreditasse consistir em cuidar deles, para durar o inverno todo. Ou talvez os aldeões se voltassem para minha família, pois por não quererem associar as pessoas com laços com Prithian, e a expulsaria da cidade. Enterrei o rosto no travesseiro, puxando os cobertores mais para o alto. Se Temlin tinha, de fato, cuidado deles, se aqueles benefícios cessassem assim que eu cruzasse a muralha, minha família provavelmente se ressentiria, mais que comemoraria meu retorno. Seu cabelo está limpo? Um elogio patético. Imaginei que se ele havia me convidado para morar ali para poupar minha vida, não devia ser completamente cruel. Talvez só estivesse tentando suavizar a aspereza de nosso primeiro encontro. Talvez houvesse algum jeito de persuadir Temlin a encontrar alguma brecha, a conseguir que a magia regendo o tratado me poupasse. E, se não houvesse um jeito, talvez houvesse alguém. Eu estava passando de um pensamento para outro, tentando entender a confusão, quando a tranca da porta estalou e... houve um guincho e um estampido. Me levantei às pressas para ver Alice caída no chão. O pedaço de corda que eu tinha feito das barras da cortina agora pendia solto de onde eu o havia prendido para acertar o rosto de alguém. Era o melhor que eu podia fazer com o que tinha. Desculpe, balbuciei, saltando da cama, mas Alice já estava de pé, bufando para mim enquanto limpava o avental. Ela olhou para a corda que pendia da lâmpada. O que nas profundezas infinitas do caldeirão é? Não achei que ninguém entraria aqui tão cedo e pretendia tirar e... Alice me olhou de cima a baixo. Acha que um pedaço de corda estapeando meu rosto vai evitar que eu quebre seus ossos? Meu sangue gelou. Acha que terá algum efeito contra qualquer um de nós? Eu poderia continuar pedindo desculpas, não fosse pelo olhar de desprezo que ela me lançou. Cruzei os braços. Era um sinal de aviso, para me dar tempo de correr, não uma armadilha. Alice parecia pronta a cuspir em mim, mas então, os atentos olhos castanhos se semicerraram. Também não pode correr mais que nós, menina. Eu sei, concordei, o coração se acalmando por fim. Mas pelo menos eu não enfrentaria a morte inconscientemente. Alice soltou uma risada. Meu senhor deu a palavra de que você poderia viver aqui. Viver, não morrer. Nós o obedeceremos. Alice avaliou o pedaço de corda pendurado. Mas precisava destruir aquelas cortinas lindas? Eu não queria. Tentei não o fazer, mas um leve sorriso repuxou meus lábios. Alice caminhou até o que restava das cortinas e as abriu, revelando um céu ainda violeta, pincelado com matizes de abóbora e magenta do sol que nascia. Desculpe, pedi de novo. Alice emitiu um estalo com a língua. Pelo menos está disposta a brigar, menina.
Preciso reconhecer isso. Abri a boca para falar, mas outra criada do sexo feminino, com uma máscara de pássaro, entrou carregando uma bandeja do café da manhã. Ela fez uma curta reverência de bom dia para mim, apoiou a bandeja em uma pequena mesa ao lado da janela e depois sumiu na sala de banho anexa. O som de água correndo preencheu o quarto. Sentei à mesa e avaliei o mingau e os ovos com bacon. Bacon! De novo! Comida muito semelhante à que comíamos do outro lado da muralha. Não sei por que esperava outra coisa. Alice me serviu uma xícara do que parecia e cheirava a chá. O que é este lugar? Perguntei a ela baixinho. Onde é este lugar? É seguro, é tudo o que precisa saber. Respondeu Alice apoiando o bule de chá. Pelo menos a casa é. Se sair para xeretar a propriedade, fique atenta. Tudo bem. Se ela não responderia aquilo, tentei de novo. Com que tipo de feéricos eu deveria tomar cuidado? Todos eles, respondeu Alice. A proteção do mestre só vai até certo ponto. Eles vão caçá-la e matá-la apenas por ser humana, independentemente do que tenha feito com Andras. Outra resposta inútil. Ataquei o café da manhã e Alice foi para a sala de banho. Quando eu havia terminado de comer e me banhar, recusei a oferta de Alice e me vesti sozinha, com outra túnica exótica. Dessa vez, de um roxo tão profundo que poderia ser preta. Desejei saber o nome da cor, mas a cataloguei mesmo assim. Calcei as botas marrons que tinha usado na noite anterior, e quando me sentei diante de uma penteadeira de mármore, deixando que Alice trançasse meus cabelos molhados, encolhi o corpo diante do reflexo no espelho. Não era agradável, mas não pela aparência em si. Embora meu nariz fosse relativamente reto, era a outra feição que eu havia herdado de minha mãe. Ainda me lembrava de como o nariz dela costumava se franzir com um interesse fingido quando um de seus amigos incrivelmente abastados fazia alguma piada sem graça. Pelo menos eu tinha a boca suave de meu pai, embora ele tornasse ridículas minhas maçãs do rosto proeminentes demais e as bochechas profundas. Não conseguia olhar para meus olhos levemente puxados para cima. Sabia que veria Nesta ou minha mãe me encarando de volta. Às vezes, eu imaginava se era por isso que minha irmã me insultava com relação à minha aparência. Estava longe de ser feia, mas eu estampava tanto das pessoas que odiávamos e amávamos que isso era insuportável para Nesta. Para mim também. Apesar disso, imaginei que para Temlin, para grão-feéricos acostumados com impecável beleza etérea, talvez tivesse sido difícil encontrar um elogio. Alice terminou minha trança e saltei do banco antes que ela conseguisse colocar nos meus cabelos florezinhas do cesto que trouxera. Eu teria honrado meu nome não fosse pelos efeitos da pobreza, mas jamais me importei muito com isso. A beleza não queria dizer nada na floresta. Quando perguntei a Alice o que deveria fazer então, o que eu deveria fazer com o restante de minha vida mortal, ela deu de ombros e sugeriu um passeio nos jardins. Quase ri do quanto aquilo parecia frívolo, mas contive a língua. Seria tola de afastar potenciais aliados. Duvidei que Temlin desse ouvidos a ela, e não poderia pressioná-la a respeito daquilo também, mas, pelo menos um passeio fornecia a chance de ter alguma ideia dos arredores, e de se havia mais alguém que pudesse levar meu caso a Temlin. Os corredores estavam silenciosos e vazios, o que era estranho para uma mansão tão grande. Haviam mencionado outros na noite anterior, mas não vi ou ouvi sinais deles. Uma brisa fragrante de jacinto, percebi, se pelo menos viesse do pequeno jardim de Elaine, flutuava pelos corredores, carregando consigo o canto de um pássaro que eu não ouviria em casa por meses, se é que já ouvira antes. Eu estava quase na grande escadaria quando reparei nas pinturas. Não tinha me permitido olhar de verdade no dia anterior, mas agora, no corredor vazio, sem ninguém para ver, um lampejo de cor em meio a um fundo sombreado e sinistro que me fez parar, uma revolução de cores e texturas que me impeliram a encarar a moldura dourada. Eu nunca tinha visto nada do tipo. É apenas uma natureza morta, disse parte de mim. E era. Um vaso de vidro verde, com uma variedade de flores pendendo sobre a borda estreita, botões e folhas de todas as formas, tamanhos e cores. Rosas, tulipas, hipomeias, ervas lancetas, flores de cenoura, peônias. Quanta técnica deve ter sido necessária para fazer com que parecessem tão vivas, mais do que vivas. Apenas um vaso de flores contra um fundo escuro, mas era mais que isso. As flores pareciam vibrantes com a própria luz, como se desafiassem as sombras reunidas em volta delas. Somente a maestria necessária para fazer o jarro de vidro conter aquela luz, refletir a luz com a água dentro, como se o vaso de fato tivesse peso sobre o pedestal de pedra. Incrível!
Eu poderia encarar a pintura durante horas, e as incontáveis pinturas apenas naquele corredor poderiam ter ocupado todo o meu dia, mas... jardim, planos. Mesmo assim, conforme prossegui, não pude negar que aquele lugar era muito mais civilizado do que eu pensava. Pacífico até, se eu estivesse disposta a admitir. Se os grãos feéricos fossem de fato mais gentis que as lendas e os boatos humanos me haviam levado a crer, então talvez convencer Alice de minha desgraça não seria tão difícil. Se eu conseguisse conquistar Alice, convencê-la de que o tratado estivera errado ao exigir tal pagamento de mim, ela poderia de fato descobrir se havia alguma coisa que me livrasse daquela dívida e... Você, disse alguém, e dei um salto para trás. À luz das portas de vidro aberta que davam para o jardim, a silhueta de uma imensa figura masculina estava diante de mim. Temlin. Ele vestia aquelas roupas de guerreiro, o corte justo exibindo o corpo musculoso, e 3 facas simples se achavam embaiadas no baudrier, cada uma longo bastante para me cortar tão facilmente quanto as garras ferais de Temlin. Os cabelos louros estavam presos longe do rosto, revelando aquelas orelhas pontudas, e aquela máscara estranha, linda. Aonde vai? Perguntou Temlin, tão rispidamente que quase pareceu uma exigência. Você... Imaginei se ele sequer se lembrava de meu nome. Levou um momento para que eu reunisse força bastante nas pernas a fim de me levantar da posição quase agachada. Bom dia, cumprimentei simplesmente. Pelo menos era uma saudação melhor do que você. Disse que eu deveria passar meu tempo como eu quisesse. Não percebi que estava em prisão domiciliar. O maxilar de Temlin se contraiu. É claro que não está em prisão domiciliar. Mesmo conforme ele cuspiu as palavras, não pude ignorar a pura beleza masculina daquele maxilar forte, a riqueza da pele de bronzeado dourado. Temlin devia ser bonito se algum dia tirasse aquela máscara. Quando percebeu que eu não iria responder, Temlin exibiu os dentes no que parecia uma tentativa de sorriso e falou: Quer um tour? Não, obrigada. Consegui dizer, ciente de cada movimento desconfortável de meu corpo conforme eu passava por ele. Temlin se colocou em meu caminho, tão perto que ele decidiu recuar um passo. Fiquei sentado do lado de dentro a manhã inteira. Preciso de ar fresco. E você é insignificante o suficiente para não ser um incômodo, pensei. Estou bem, falei, tentando desviar de Temlin casualmente. Você foi bastante generoso. Tentei parecer sincera. Ele esboçou um meio sorriso, não tão agradável, pois sem dúvidas não estava acostumado a ouvir negativas. Tem algum tipo de problema comigo? Não, respondi em voz baixa e atravessei as portas. Ele soltou um grunhido baixo. Não vou matar você, Feyre. Não quebra minhas promessas. Quase tropecei pelos degraus do jardim quando olhei por cima do ombro. Ele estava no alto das escadas, sólido e antigo, como as pálidas pedras da mansão. Matar, mas não ferir? Essa é outra brecha? Uma que Lucien poderia usar contra mim ou qualquer outro aqui? Eles receberam ordens de sequer tocar em você. Mas ainda estou preso em seu reino por haver quebrado uma regra que eu não sabia que existia. Por que seu amigo estava no bosque naquele dia? Achei que o tratado bania seu povo das nossas terras. Temlin apenas me encarou. Talvez tivesse ido longe demais, questionado demais. Talvez ele percebesse porque eu havia perguntado de verdade. Aquele tratado, respondeu Temlin em voz baixa, não nos impede de fazer nada, exceto escravizar vocês. A muralha é um inconveniente. Se quiséssemos, poderíamos destruí-la e marchar, matando todos vocês. Meu sangue gelou. Podia ser forçado a viver em Prydian para sempre, mas minha família... Perguntei baixinho. E você quer destruir a muralha? Ele me olhou de cima a baixo, como se decidisse se eu valia o esforço de explicar. Temlin falou. Não tenho interesse nas terras mortais, embora não possa falar por meu povo. Mas ele ainda não tinha respondido a minha pergunta. Então, o que seu amigo estava fazendo lá? Temlin ficou imóvel. Havia uma graciosidade tão sobrenatural, primitiva, até mesmo em sua respiração. Há uma doença em nossas terras, por toda Prydian. Há quase 50 anos agora. É por isso que esta casa e estas terras estão tão vazias. A maioria partiu. Temlin falou devagar, com cuidado, como se admitir aquilo para um humano fosse um esforço. A praga se espalha devagar, mas fez a magia agir de modo estranho. Meus próprios poderes diminuíram devido a ela. Essas máscaras... Temlin bateu na máscara. São o resultado de um surto que ocorreu durante um baile de máscaras há 49 anos. Mesmo agora, não conseguimos tirá-las. Pisquei. Presos em máscaras. Havia quase 50 anos.
Eu teria ficado louca, teria arrancado a pele do rosto. Não usava máscara na forma animal, nem seu amigo. A praga é cruel assim. Viver como um animal ou viver com a máscara. Que tipo de doença é? Não é uma doença, uma peste ou enfermidade. Está concentrada apenas na magia, naqueles que moram em Prythian. Andras estava do outro lado da muralha naquele dia porque eu o mandara procurar uma cura. Ela pode afetar humanos? Meu estômago se revirou. Vai se alastrar para além da muralha? Sim, falou Temlin. Há uma chance de afetar mortais em seu território. Mais que isso, não sei. Ela se move devagar, o seu povo está seguro por enquanto. Há décadas que ela não progride. A magia parece ter se estabilizado, embora tenha enfraquecido. O fato de ele fazer tantas revelações significava muito a respeito de como Temlin imaginava meu futuro. Eu jamais voltaria para casa. Jamais encontraria outro humano para o qual poderia contar aquela fraqueza secreta. Uma mercenária me contou que acreditava que feéricos poderiam estar pensando em atacar. Isso tem alguma relação? Um leve sorriso, talvez meio surpreso. Não sei. Costuma falar com mercenários? Enrijeci o corpo. Falo com quem quer que se dê o trabalho de me dizer algo de útil. Temlin endireitou o corpo, e foi apenas a promessa de não me matar que evitou que eu encolhesse o meu. Então, Temlin girou os ombros, como que afastando a irritação. A armadilha que montou em seu quarto era para mim? Puxei o ar entre dentes trincados. Pode me culpar caso fosse? Eu posso assumir uma forma animal, mas sou civilizado, Feri. Então ele se lembrava, sim, de meu nome, pelo menos. Mas fiz questão de olhar para as mãos de Temlin, para as pontas afiadas como lâminas daquelas garras curvas, despontando da pele bronzeada. Ao reparar que eu encarava, Temlin levou as mãos às costas. Ele falou rispidamente. Vejo você no jantar. Não foi um pedido, mas mesmo assim assenti quando passei entre as cercas vivas, sem me importar aonde iria. Apenas me importava o fato de que ele ficaria bem para trás. Uma doença nas terras deles, afetando a magia, drenando-a dos feéricos. Uma praga mágica que poderia, um dia, se espalhar para o mundo humano. Depois de tantos séculos sem magia, estaríamos indefesos contra ela. Contra o que ela pudesse fazer com humanos. Imaginei se algum dos grão-feéricos se daria o trabalho de avisar meu povo. Não levei muito tempo para descobrir. Esse é o final do capítulo 6 e 7. Eles são capítulos um pouco mais longos, mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Eu confesso que desde o começo eu já gostei bastante da Alice, porque eu acho ela uma figura curiosa. Vocês vão ver ao longo da narrativa que ela é muito interessante. E ela não vê a Feyre com os olhos ruins. Ela só vê a Feyre como uma humana, que é o que ela é. O que pra eles ainda vão descobrir se isso é algo bom ou ruim, sabe? Então, eu gosto bastante desse começo e eu mesma tava com saudade de ler. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da leitura. Lembrem-se mais uma vez de comentar aqui embaixo se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer algum comentário do que vocês acharam da leitura, e eu posso responder ele nos próximos vídeos, tá bom? Dito isso, até a próxima!